Você sabe o que é e para que serve a saúde cardiovascular? Ou também a aptidão cardiorrespiratória? Vem comigo que é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu me chamo Gabriel, sou estudante de Educação Física e hoje eu vou falar um pouco sobre uma capacidade que o nosso corpo tem, que ela é muito importante, porém menos falada do que outras capacidades que a gente tem no nosso corpo. A grande maioria das pessoas sabe a importância de fazer o treino de musculação. Então, para que a gente consiga viver melhor e viver mais. As pessoas sabem que é importante. Ela vê alguém que faz musculação e alguém que não faz musculação, não faz nenhum tipo de exercício físico. Essa pessoa, por mais leiga que ela for, ela sabe que aquela que pratica musculação, ela é mais saudável do que aquela que não pratica. Isso é quase um senso já mundial, global. As pessoas já têm esse olhar para a musculação. Porém, tem uma outra capacidade do nosso corpo que vai além da musculação. E a musculação não deixa de ser importante. Porém, a importância é a gente aliar essas duas variáveis para que a gente consiga viver mais e melhor. Então a gente sabe que com a musculação a gente ganha massa muscular, a gente ganha força, para que a gente consiga, quando a gente faz esses treinos jovens, então adolescentes, adultos, antes de chegar na maioridade, a gente cria algo que é a reserva muscular, que é a nossa capacidade. Eu vou exemplificar aqui para ficar mais claro para quem é leigo no assunto. Vamos supor, alguém tem 10% de músculo, tá? Isso é um número, não é de acordo com a massa da pessoa, só um número. 10% de músculo, com 30 anos. Vai chegar com 70 anos, essa pessoa ela vai estar com 5% de músculo, porque com o tempo a gente vai perdendo a nossa massa muscular, isso é natural. Agora, vamos supor que essa pessoa ela treine 2 vezes por semana musculação durante um período de tempo. Ela vai criar uma reserva muscular, então ela vai criar mais músculo do que ela teria se ela não treinasse. Então, de 10, vamos supor que ela vá para 18% de massa muscular. Ela vai perder, então ali eu joguei ali 5%, ela vai perder esse 5%, porém agora ela não vai chegar com 70 anos com 5% de massa muscular. Ela criou ali mais 8% de massa muscular e aí ela vai ficar com 13% quando chegar com 70 anos. Então entenderam? Essa reserva, não é bem esses números, claro, mas eu usei aqui só para exemplificar. Então quando a gente cria essa reserva, a gente vai perder naturalmente, porém a gente meio que apostou mais alto para quando receber, meio que ficar no 0 a 0, não perder tanto e manter a funcionalidade do corpo o máximo possível. Então, falar da musculação, vamos falar agora da saúde cardiovascular. Primeiro, o que ela é? Basicamente, ela é o sistema que leva o oxigênio para o nosso corpo inteiro. Então a gente precisa desse oxigênio para o cérebro, para os músculos, tanto lá nos músculos inferiores quanto também nos superiores. E é esse sistema cardiovascular que é responsável por isso. E os órgãos que estão nesse sistema basicamente é o coração e o pulmão. Então eles são responsáveis por captar o oxigênio e depois por transportar eles pelas veias, para o nosso corpo inteiro. E aí a gente tem como melhorar esse sistema. E aí como que a gente melhora esse sistema? Através de exercícios aeróbios, os famosos cardios, certo? Então a gente faz o treino de musculação, depois faz um cardio ali, uma bike, uma esteira, 20 minutos, 10 minutos, né? Ou faz em outro horário também, um esporte, dependendo da pessoa. E é uma valência muito importante, porque, vamos imaginar, primeiro eu vou colocar a importância dela para o treino. A pessoa que é iniciante, ela começa ali a treinar musculação, porém ela não treina cardio, nada, só musculação. Como ela é iniciante, ela está partindo do zero, só a musculação por um certo período de tempo vai melhorar essa saúde cardiovascular dela, essa saúde cardiorrespiratória. Então a capacidade de captar, transportar e utilizar esse oxigênio, certo? Porém vai chegar um período, quando ela estiver ali mais intermediário assim, que só esse treino não vai ser possível melhorar essa capacidade dela de transportar, de captar oxigênio. E aí ela vai precisar do cardio, que é o que a maioria das pessoas precisam. Então, incrementar ali 10, 20 minutos de esteira no final do treino, ou em algum outro horário, uma caminhada também, ou uma corrida, uma bicicleta, o que for, vai ser importante para que ela consiga otimizar a capacidade do corpo dela de captar, transportar e utilizar o oxigênio para musculação, mas também para atividades diárias. Então, às vezes levar uma compra mais pesada, subindo uma escada ou só trazendo a compra do mercado também,
algo que a gente precisa de uma certa capacidade cardiorrespiratória, cardiopulmonar e muscular também, obviamente, mas aqui o assunto não está sendo na parte muscular. Então, galera, dado essa introdução, vamos trazer agora o que os estudos falam sobre o assunto. E eu vou começar por um estudo clássico, de um autor clássico também, que é o Steven Blair. E aí eu trago esse gráfico para vocês, que é um gráfico que, quando eu vi e interpretei ele, acho que me fez me apaixonar por educação física, saúde, exercício físico, atividade física. E eu vou explicar ele agora para vocês. Então, começando pela esquerda, são o número de mortes que tiveram no período. Na parte de baixo, se a aptidão cardiorrespiratória das pessoas era baixa, moderada ou alta. E na direita, a gente tem os fatores de risco que essas pessoas tinham. Então, nenhum fator de risco, 1, 2 ou 3. E aí, os fatores de risco eram a pessoa ser fumante, ter sobrepeso ou o colesterol alto. E aí, vamos agora para a análise. A gente vê esse gráfico principalmente pela altura dos quadrados, retângulos na imagem. Então, eu vou pegar um exemplo. Pessoa que tinha alta aptidão cardiorrespiratória e nenhum fator de risco, ela é ali um dos menores grupos que tiveram mortes, certo? Ao lado ali da moderada também. Porém, olha que negócio fantástico, né? Eu vou pegar outro extremo antes, que é as pessoas que tinham baixa aptidão cardiorrespiratória e 2 ou 3 fatores de risco, ela é ali o retângulozinho mais alto, certo? Então, a pessoa que não treinava, não fazia atividade física e, por exemplo, fumava e tinha sobrepeso, essas pessoas morreram muito mais, certo? Agora, olha ali que interessante. Quando a pessoa ela tinha uma saúde cardiorrespiratória alta e tinha também fatores de risco 2 a 3, então, exemplo, colesterol alto e também obesidade. Essas pessoas morreram menos do que quem tinha aptidão cardiorrespiratória baixa e nenhum fator de risco. Olha, para mim, não sei para você, mas isso para mim é genial. Porque quer dizer que a pessoa, ela pode ter diversas condições, ela pode fumar, ter sobrepeso. Porém, se ela tem uma aptidão cardiorrespiratória muito boa, muito alta, ela tem menos chances de mortalidade, menos chances de morrer do que a pessoa que é sedentária e não tem nada. Não fuma, não tem obesidade, vamos botar entre aspas, ela é saudável. Então, olha a importância da saúde cardiorrespiratória. E aí eu vou trazer agora um outro estudo, que esse é um estudo mais recente, e eu acho que é um dos mais completos na área, pelo menos do que eu já li, podem ter outros estudos melhores, mas esse eu também acho fantástico. Então vamos agora trazer alguns dados desse estudo. Então, pessoal, a referência ela é essa aqui, para quem gostou e quiser se adentrar melhor. E aí vamos lá para os pontos que o artigo traz. Então, um deles é que, independente do sexo, independente do seu peso, independente da idade, maior aptidão cardiorrespiratória representa menor taxa de mortalidade. Então, menos risco de você morrer. Outro ponto também é que esse aumento, você não precisa sair de um sedentário para um atleta de elite. Qualquer aumento, o aumento de 1 MED que ele traz, é o dado que ele traz, e aí 1 MED vai ser assunto para outro vídeo, mas eu vou botar aqui o significado dele, mais simples, mas é um assunto para um próximo vídeo. Ele representa a diminuição de 13% da taxa de mortalidade por todas as causas e 15% para mortalidade em problemas cardiovasculares. E aí, galera, é bom lembrar também que isso é que o artigo traz, naquele artigo, para aquela população, para aquelas pessoas. Porém, é uma recomendação que a gente pode dar, mas não quer dizer que você vai viver para sempre se você tiver uma saúde cardiorrespiratória melhor que todo mundo, certo? Quer dizer que você tem mais chances de viver mais e de viver melhor também. Partindo para outro ponto, eles também avaliaram aquelas pessoas que eram sedentárias e depois de um tempo decidiram melhorar essa capacidade cardiovascular. E elas também tiveram uma diminuição na taxa de mortalidade tão significante quanto aquelas que, na teoria, né, entre aspas, sempre foram ativas. Então, tiveram uma aptidão cardiorrespiratória alta. E aí, pessoal, a aptidão cardiorrespiratória alta, ela vem com outros benefícios à saúde, assim como a musculação traz também. Então, alguns
benefícios que ela traz é melhora na sensibilidade à insulina, melhora também a controlar o colesterol, reduz inflamação, reduz pressão arterial, melhora também o controle autonômico do coração. O que é isso, esse controle autonômico? O coração, a gente não mexe ele de forma voluntária, certo? Tem como a gente, né, se quiser aumentar ou reduzir a frequência cardíaca até um certo ponto, né? Se a gente começar a correr do nada, nossa frequência cardíaca vai aumentar, e se a gente for parando, a frequência cardíaca ela vai diminuindo. Porém, ele vai se mexer de forma autônoma, de forma sozinha. E aí, com o exercício cardiorrespiratório, esse movimento dele, né, de bater, ele vai ser de forma mais eficiente. Então, quanto mais a pessoa for treinada, né, então quanto maior a aptidão cardiorrespiratória dela, melhor o coração dela vai ser, para além de se controlar durante o exercício, também se controlar quando estiver em repouso. Ele vai ser mais eficiente. E um coração mais eficiente, como também já falei aqui várias vezes, você vive mais e vive melhor. Um último ponto importante que eu acho do artigo que ele trouxe é que o exercício ele não precisa ser o mais intenso para você melhorar a aptidão cardiorrespiratória. Então muitas pessoas acham que assim, então vou ter que fazer um treino intervalado, que é correr o meu máximo, depois andar um pouquinho, daí corre o máximo de novo. O treino intervalado ele melhora muito a aptidão cardiorrespiratória. Porém, um exercício feito de forma moderada, ele já é o suficiente para melhorar. Então, às vezes uma corrida que você não chega no seu máximo, mas que você faça ali 70% do seu máximo, 80%, às vezes até 50% também, já é de grande importância para a sua saúde cardiorrespiratória e também para que o seu sistema do corpo funcione melhor. Porque a gente treinando o sistema em exercício, ele também vai se aprimorar enquanto a gente estiver em repouso. E aí, já sabia sobre a saúde cardiorrespiratória, saúde cardiopulmonar? Deixa aqui nos comentários. Qualquer complemento que você tiver ou qualquer pergunta, pode deixar que eu vou responder também. Valeu, até a próxima.